Oi gente, tudo bem? A gente está estreando aqui a nossa primeira entrevista e não poderia ser diferente, eu teria que começar realmente esse quadro de entrevistas com quem me inspirou a empreender há 10 anos atrás, quando eu tive a experiência, né? Eu já contei para vocês aqui no outro vídeo que eu fui redator do Fuxico, o site Fuxico, e eu então descobri que eu poderia transformar o meu site em um negócio. Eu estou aqui então com a Esther Rocha, que hoje é minha amiga, além de ter trabalhado com ela, para a gente falar um pouquinho dessa minha experiência aqui no Fuxico e como que foi esse despertar para o empreendedorismo, e também falar com a Esther sobre a experiência dela no empreender. Esther, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o meu convite de falar sobre isso aqui. Imagina, é um prazer, super prazer. Esther, você sabia que eu comecei a empreender, né, descobri essa vocação e esse mercado, né, de sites por conta do seu trabalho? Você me disse uma vez isso, eu não sabia e eu acho muito legal. Eu acho que esse é o grande objetivo, pelo menos ao meu ver, quando você empreende ou quando você comanda alguma coisa, você vê as pessoas com as quais você trabalhou seguindo adiante e crescendo. Isso para mim, hoje muito mais do que há 23 anos, né, quando eu montei o Fuxico, mas isso hoje é o meu grande objetivo. Eu vejo hoje estagiários meus, em qualquer veículo que existe tem alguém que passou pelo Fuxico, e isso para mim isso para mim é sucesso, mesmo, assim, sem nenhuma demagogia, é muito fácil. Não, porque de repente a gente formou muita gente aqui, a gente continua formando. Num determinado momento, eu confesso, teve uma época que eu ficava muito brava com isso, mas a maturidade, a estrada faz a gente entender que é isso. Você dá o caminho e as pessoas seguem depois, cada um dentro da sua vontade. E saber dessa sua história aí eu achei muito legal, porque inspirar alguém, eu acho que a gente não faz muito plano, né, para isso. Exato. Mas é muito gostoso saber disso, muito mesmo. E foi curioso porque quando eu me formei em 2010, eu não tinha tido experiência com o online. A minha experiência e até a minha motivação de cursar o jornalismo era trabalhar em TV. Então eu me formei, estudei, terminei a faculdade, fiz estágio em TV, trabalhei um tempo em TV. Daí em 2012 surgiu essa oportunidade de fazer esse trabalho no Fuxico, que era inclusive de finais de semana, né? Que fazia os plantões de cobertura sobre famosos. E havia, como há ainda até hoje, um certo preconceito com esse tipo de conteúdo e com esse tipo de trabalho. O que você pensa sobre esse preconceito que já você há 23 anos, né, que você trabalha com isso, que você acha que está melhorando, está pior, como é que está? O preconceito, como qualquer outro que exista, é coisa de gente cafona e infeliz. O interesse por esse tipo de cobertura, por esse tipo de material, conteúdo, ele sempre existiu, mas ele vinha de revistas. Então, a gente teve Amiga, Contigo, N outras revistas, depois veio a Caras e tal, aí a Caras conseguiu glamourizar, né, e tal. Mas é um jornalismo como qualquer outro. A ideia é criar um conteúdo para fã. Só que, é claro, a gente há 20, 22 anos a gente não tinha tantos fãs, talvez, ou eles não se expressavam tanto. E hoje eu vejo que as pessoas consomem o entretenimento, às vezes, muito mais até do que qualquer outro assunto, esporte, futebol, enfim. Eu fui fazer o Navio do Roberto Carlos lá para trás, isso era 2000, acho que foi o primeiro ou o segundo. Tinha lá um colega de outro veículo impresso na época, estávamos conversando numa rodinha, ele virou e falou assim, de grande imprensa aqui, só tem eu e o fulano? Ninguém respondeu, né? Só que a grande imprensa não existe mais, porque hoje o impresso, não tenho nenhum problema com eles, mas o impresso já não tem. Um jornal que era dessa grossura hoje é fininho, e o online que faz toda a diferença. E alguns veículos tradicionais do impresso não conseguiram fazer a transição para o online. Não conseguiram. Né? E aí Nem a gente todos.
deixaram de existir. E aí, assim, preconceito é cafona, assim como toda essa coisa de exclusão, de julgamento. Eu acho que a gente tem que aprender o que é o quê, e o tempo faz isso. Eu percebo que a gente, além de concorrer, né, de competir com outros sites, a gente compete com outras mídias que utilizam do mesmo material que o nosso para entreter, para informar. Por exemplo, Instagram, TikTok, canal de vídeos no YouTube, podcast, que as pessoas pegam as informações. Exatamente. Dos você sites também para fazer o trabalho. Você trabalha de graça para a rede social. Sabe, nesse ponto a Folha, né, foi a primeira a cantar essa bola e tal. Deu um passo para trás, um para frente, um para trás, um para frente, encontrou uma maneira. Mas eu tô assim também. O meu negócio é um site de notícia. Porque rede social, a gente sabe, o usuário final, ele lê a chamada e não lê mais nada, já sai espalhando aquilo. Daí o problema de quem anuncia uma coisa e entrega a outra. Quem entrega a outra, eu leio ali, o fulano morreu. É o título apenas. Se esse fulano tem o mesmo nome de um artista famoso, de um cantor famoso, de um ator famoso, ele morreu. Dentro você vê que não é aquele, é um homônimo. Então, tem isso também. Então, eu acho assim, eu vou dando passos, até porque hoje você não está num mercado que está bombando, tudo está difícil no Brasil, no mundo inteiro, tá? Então, assim, eu prefiro eu faço planos até a longo prazo, mas olhando o que vai acontecer, o que está acontecendo e também vendo se o meu negócio se enquadra nesse formato. Esther, você no seu início de carreira, depois que você se formou em jornalismo, você começou a atuar no mercado fonográfico, alguma coisa assim, de gravadoras? Eu trabalhei mais de 15 anos, eu trabalhei na EMI Odeon, daí eu fui para a CBS, que hoje seria Universal, né? A EMI Odeon, ela tinha uma parceria com a Warner, né? E aí depois eu fui para Continental Chantecler, Eldorado, e voltei para Continental Chantecler e aí eu parei. E quando foi que você teve esse start, essa ideia de empreender no digital? Você já tinha empreendido antes em algum outro ramo de negócio? Como é que foi esse iniciar no empreendedorismo? Nas gravadoras, a gravadora que eu mais assim, considero, onde eu pude fazer um trabalho legal, foi a Continental Chantecler, porque era uma gravadora regional, onde o sertanejo era o grande forte nos anos 80 e onde você, como assessor de imprensa, não deixavam você subir no jornal para entregar o seu suplemento, que era uma sacolinha de discos com as novidades daquele mercado. Eu falo sem medo de errar, eu fiz um grande trabalho com eles todos que eram desconhecidos. E quando eu falo eles todos, eu estou falando de Leandro e Leonardo, Roberta Miranda. Depois, fora das gravadoras, trabalhei com o Chitãozinho e Chororó, mas eles já eram bem conhecidos. Dalvan, Almir Sater, todos esses. E aí eu consegui, para a primeira capa do Estadão com a Roberta Miranda, foi um trabalho bem feito com assessoria de imprensa. E aí chegou um momento que o sertanejo começou a virar uma febre, mas de público, não de imprensa. A imprensa ainda estava resistente. Aí eu cheguei, como eu sempre fazia outras coisas e freelas para Editora Azul e tal, eu falei o seguinte, gente, não dá um espaço pra gente, vamos criar uma revista. Aqui ninguém dá, vamos criar. E aí eu fiz algumas colunas, eu fiz coluna na Folha da Tarde, na verdade junto com o Gugu, fiz uma coluna no Diário Popular, que era só sobre sertanejo, e eu trabalhava, na verdade 30 anos de trabalho com o Gugu, eu trabalhava com ele no SBT, com ele, nunca funcionário do SBT. E em 99 para 2000, mais 2000, a gente começou a ver aquela coisa aparecer na internet e a gente falava, esse negócio vai ser grande, mas a gente não tinha ideia, eu não tinha ideia.
Imagino, né? Então, eu acho que a minha vinda para o digital se deve muito a essa coisa de não tem aonde falar dos artistas sertanejos que são excluídos e sofrem de um grande preconceito. Vamos criar uma revista, e eu criei várias, vamos criar um suplemento de jornal. Eu falei, esse negócio vai ser legal. E aí, como eu ficava todos os domingos no SBT com o Gugu, numa viagem que ele fez, ele me deu uma câmerazinha digital que você fazia foto e era um disquete. Tirava o disquete, descarregava, né? Imagina, nem caberia uma imagem de grande resolução. Que depois acho que substituiu por cartãozinho, né? Antes do disquete eu fui pro CDzinho, do CDzinho cartão de memória. E aí tava lá um dia no SBT, a gente ficava muito conversando, eu e o Gugu, sobre as coisas. A gente sempre adorou coisa nova, vamos descobrir coisa. E aí eu fiz uma foto, não me lembro de quem, um artista que estava lá cantando, e mandei para o babado. Eu lembro que a jornalista chamava Mariana, não lembro o sobrenome. Mandei, passou 10, 15 minutos, 20 minutos, ela me mandou o link, falou, olha aqui ó, a foto que a gente tirou aqui agora. Aí aquilo foi muito legal. Você falou, pô, meu negócio tá acontecendo, é quase uma rádio, né? Sim. Com foto. E eu lembro que ele falou pra mim assim, pô, você já lançou, porque uma das revistas que eu lancei na Editora Azul era feita dentro do programa do Gugu, Sabadão Sertanejo. A revista chamava Sabadão Sertanejo. Então ele gravava 3 programas numa semana, eu fechava 3 edições numa semana, porque eu pegava aquele bando de artista, entrevistava lá, fazia foto lá, era uma coisa, eu e minha irmã. Ele falou, pô, monta um negócio desse e tal. Aí eu falei, pô, esse negócio deve ser interessante, vamos ver no que dá. Aí eu falei, mas eu não tenho, hoje eu não estou preparada para empreender. Ele falou, vai lá, faz que vai rolar, sabe? Quer fazer comigo? Eu falei, agora já mudou. Aí já mudou de história. E ele me falou, se você fizer uma coisa legal, busca aí um parceiro, você é amiga, até na época, muito amiga do Caio Túlio Costa, no UOL. Ele falou, vai lá ver se eles não querem fazer. E o que eu ofereço? Eu falei, você oferece, ele pensou, eu te dou 30 segundos de merchandising, se for bom, eu te dou. A gente mostra e vê o que acontece. E foi assim que a gente começou. E com 30 segundos, imagina, a primeira vez, adoro isso, essa história, a primeira vez que a gente chamou o Fuxico no programa do Gugu, a gente tinha uma experiência, porque foi o primeiro programa a passar mensagens dos telespectadores embaixo, não tinha isso, e era uma engenhoca que fazia aquilo, assim, para aquilo entrar. Eu avisei no UOL, gente, nós vamos mostrar, e a gente tinha muito a experiência do telemarketing, né, que quando tinha anúncio de merchandising de telemarketing, os caras criavam uma estrutura absurda. Ninguém me deu bola no UOL. Imagina, isso aí não vai, não. Só que a internet era discada, cara. Qualquer coisa era um volume. E aí era um cano, né? O cano era desse tamanho, a gente tem um tiro desse tamanho. A gente derrubou tudo. Derrubou o site, derrubou o servidor do UOL, não sei o quê. Aí eu falei, esse negócio pode ser grande. Então foi uma coisa assim que o Fuxico em 3 semanas, 4 semanas, ele já era muito conhecido. Mas a internet ainda não era. As pessoas não tinham tanto acesso à internet ainda, né? A sorte é que assim, o programa era de domingo, que era um dia que você poderia usar a internet, porque era mais barato o pulso do telefone, né? Então aí a coisa foi até que eu tive o que fazer com esses 30 segundos de merchandising e eu falei, pô, vou focar. E ele tinha um anunciante de merchandising que já era da área de internet, né? Que eu tenho muito orgulho de falar isso, era a Microlins, que era a empresa de ninguém menos do que hoje o Zé Carlos Semensato, que é o cara das franquias no Brasil, né? E aí eu cheguei no Zé e falei, pô, meu, patrocina aí e tal. Eu ponho um banner da Microlins em todo o site, e a hora que qualquer notícia for mostrada, a Microlins vai estar lá. E aí assim foi. Naquela boa época, os programas de TV que usavam o conteúdo ainda mostravam. Velhos tempos. E aí eu comecei a colher frutos disso. Foi uma parceria de, sei lá, 5, 6 anos, sabe?
5, 6 anos aparecendo todo domingo. Todo domingo no em programa todos os outros Domingo lugares. Legal. Porque era moderno você mostrar um monitor e o site. Sim. Hoje é muito... Cara, é um passo para trás. Não tinha smartphone, né? Não, mas o passo para Naquela trás época. que eu digo é que muita gente hoje imprime a sua notícia, lê a sua notícia com papel na mão. Gosto de um cara com papel na mão, Faustão. Um papel desse tamanho, cheio de rabisco. Aquilo eu respeito, vira, né? Porque é um estilo. Ou usam a sua foto e não falam. Mas essa é a história. Então, empreender foi uma coisa... O Fuxico começou numa... Eu tinha uma sala que tinham 2 pessoas. Uma sala da assessoria de imprensa que eu trabalhava com o Gugu. E aí a coisa foi crescendo. Então, eu não planejei, mas eu quis trazer a história da revista, porque o Fuxico é uma revista, hoje vários sites são uma revista, e a gente está se reinventando a cada ano, né? Quando a gente se reinventa porque quer, porque precisa e porque é obrigado. Obrigado, exatamente. Adorei essa história de ter inspirado uma pessoa, acho isso muito valioso para a carreira de qualquer profissional. Sigo aqui no Fuxico, então quem nos prestigia aqui pode prestigiar no Fuxico, no Observatório dos Famosos, Observatório da TV e todos os observatórios do Neuber. E acho bacana essa ideia, e é bem isso. Tente fazer alguma coisa que você acredite, só você não pode mirar num sucesso imediato, porque aí às vezes o tombo é mais difícil de levantar. Empreender é fantástico, com responsabilidade, com maturidade, mas nunca deixe de fazer, porque você nunca vai saber se não poderia hoje estar falando de uma história de 23 anos. Obrigada e estou por aqui. Quando quiser, estou à sua disposição. Obrigado.